Olá pessoal, estamos de volta, graças a Deus, e eu estou muito animado em poder compartilhar com vocês essa palavra, a qual Deus ministrou no meu espírito, que é sobre o sentido da vida, que é sobre o propósito do nosso viver. E para que nós entendamos melhor, eu quero citar aqui Efésios capítulo 1, no versículo 4, onde diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui está o propósito do nosso viver, porque nós saímos de Deus. Então o propósito é voltar para Deus. E o sentido da vida é realmente o que nos foi predestinado, sermos santos e irrepreensíveis para Deus, vivendo em amor. Então o amor é o sentido da vida. Voltar para Deus é o nosso propósito. Se nós dermos um pulinho lá em João, capítulo 13, no versículo 3, ali a gente vai ver que Jesus ele tinha essa convicção de que Deus havia confiado e entregado nas suas mãos todas as coisas. E Jesus também sabia que ele viera do Pai e que voltava para o Pai. Tinha chegado a sua hora de voltar. Por isso que Jesus ele viveu o amor. Por isso que ele cumpriu o seu propósito, né? Então, se nós vivermos o amor, nós cumpriremos o propósito e voltaremos para Deus. Nosso problema é que quando nós olhamos para Jesus, a gente não consegue ver em Jesus nada além dos seus milagres, as manifestações miraculosas, suas maravilhas, aquilo que ele fez sobrenaturalmente, né, como filho de Deus. A gente não consegue ver nada mais além disso. Porém, o nosso foco está errado, nós devemos olhar para aquilo que era o sentido da vida. Se Jesus viveu tantos milagres, se ele realizou tantas coisas miraculosas, foi porque ele teve como base o amor. O sentido de tudo aquilo que Jesus viveu era o amor. Se Jesus não vivesse em amor, ele teria, no mínimo, orado a Deus para que Deus tacasse fogo ali, que nem foi o pedido, né, de João e Tiago lá para os samaritanos numa certa ocasião. Eles queriam tacar fogo em Samaria. E Jesus nunca agiu com essas intenções com aqueles que não o receberam ou com aqueles que o injuriaram, que o desprezaram. Pelo contrário, Jesus ele amou a todos incondicionalmente. Esse é o sentido do amor. Nós estamos cercados de males, essa é a verdade, e acabamos que nos acuando em meio a tanta maldade. Só que o fato de nós não praticarmos esses males, às vezes traz uma certa sensação de estarmos cumprindo uma missão, né? Pô, tem tanta gente fazendo mal e eu não pratico o mal, eu estou bem. Mas é um engano, gente, porque lá em Romanos 12, 21, o que Paulo diz lá? Para nós não nos deixarmos vencer do mal, ou seja, de fato, não se envolva com esse mal, mas que a única maneira de nós vencermos esse mal é com o bem. O simples fato de eu não praticar o mal, isso é uma omissão, isso não está me levando a viver a vida dentro daquilo que é o sentido da vida. Mas se eu praticar o amor, se eu fazer o bem, então estarei cumprindo, né, com aquilo que é o propósito de Deus para dar sentido à vida, me permitindo voltar para Deus. Se você for omisso, se você apenas não se envolver com o mal, isso não te permitirá que um dia você tenha essa certeza de que você voltará para Deus, porque existe uma missão a ser cumprida e essa missão está relacionada ao amor. O nosso compromisso diante de Deus é viver como Cristo viveu. Isso está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 17. Porque assim como Cristo foi neste mundo, também devemos nós devemos ser iguais a Jesus, seguir os seus passos, né? Dar continuidade àquilo que ele começou. E então assim a gente dará sentido à vida. Observem também que lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 35, Jesus ele é interpelado por um intérprete da lei, o qual lhe pergunta: qual é o maior mandamento, mestre? E Jesus vai responder de forma enfática que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então aqui está o propósito da vida, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo.
Aqui está o sentido da vida. O propósito, amar a Deus. O sentido é amar ao próximo. Se você não amar o próximo, tua vida não terá sentido. O apóstolo Tiago, ele fala lá na sua carta, no capítulo 4, no versículo 17, que se nós tivermos uma oportunidade de fazer o bem e assim não o fizermos, nós estaremos cometendo pecado. Pecado não dá sentido à vida. O não fazer o bem não dá sentido à vida. Não é porque eu estou guardando a minha família, talvez como Ló guardou numa geração tão corrupta, e o Ló até conseguiu manter 2 filhas virgens, né? Ele conseguiu se manter incontaminado de todo aquele mal que o cercava em Sodoma e Gomorra, né? Mas que, na verdade, ele não fez nada além de guardar a sua família. E nós parece que nos conformamos e nos confortamos de olhar e dizer, que bom, né? Minha família está guardada. Mas o que nós temos feito, gente, o que nós temos feito para mudar esse quadro, para dar sentido à vida, para vencer esse mal? Sabendo que a única arma que vence o mal é o bem. E o bem não será praticado senão pelo amor. O ministério de Jesus, ou seja, todo o bem que Jesus praticou no seu ministério, não teria sido possível se Jesus não vivesse o amor. Então, eu não vou dizer que chegou a hora, mas que já passou muito da hora de nós nos conscientizarmos com a nossa missão nessa terra, para realmente darmos sentido à vida. É retribuir as pessoas, não da maneira como elas têm nos tratado, mas retribuí-las com aquilo que Deus colocou e confiou nas nossas mãos, porque temos que entender que nós também viemos do Pai, fomos criados, eleitos, escolhidos em Deus, antes da fundação do mundo, para que assim, cumprindo a nossa missão pautada no amor, possamos novamente retornar para Ele. Amém? Esse é o devocional de hoje, e que essa palavra possa falar no teu espírito, possa te conscientizar da tua responsabilidade em relação à vida, para que a tua vida tenha sentido, para que a tua vida tenha propósito, ou seja, esteja dentro do propósito, impactando pessoas e trazendo pessoas para essa realidade de Deus, do verdadeiro viver. Amém? Agradeço a Deus por mais esse devocional e que o Senhor possa ter falado no teu espírito em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.